Quem é André, menino? Olá você, tudo bem? Olha, Juba Smith, diretamente aqui do nosso podcast, Juba Smith Podcast, o primeiro podcast brasileiro da Europa, diretamente de Lisboa, Saldanha, Evolution, para todo mundo, para você que nos acompanha, para você que está dando like, obrigado pelo carinho, para você que está fazendo os comentários, para você, a comunidade brasileira em outros países, galera da Inglaterra, Alemanha, Portugal, Bélgica, França, Angola? Angola. Aqui você já conhece o nosso querido Jeff Adams, o americanizado, o capitalista. E hoje temos a oportunidade de conhecer o filósofo, o artista, o ser humano que é o Joel Kwanza. Joel, ele é angolano, mora aqui em Portugal há mais ou menos 2 anos e alguma coisa. É um grande talento literário, é escritor, está lançando o livro. Deixa eu ver aqui rapidinho o livro A Sabedoria. No caminho da sabedoria te ensinei e pelas veredas da retidão te fiz andar. Provérbios 4:11. Joel, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pela sua presença e com certeza você tem muita coisa a nos falar, não somente da sua arte, mas também da sua cultura, que é o seu país, e como é que é tudo isso para você. Bem, antes tenho por agradecer pelo vosso convite. É a primeira vez e eu acredito que quando existe a primeira vez, sempre vai existir outras vezes. Eu acredito que mais vezes poderei fazer parte deste grande projeto e deste grande estúdio. De facto, muito tenho a dizer concernente ligado à arte, à cultura e pronto, e outros campos diversos da sociedade angolana e também criar a espécie de um elo Angola, Brasil, Portugal, fazer um tri. Colônia portuguesa, né? Então os caras Exatamente. têm que suportar a gente, né? Nos fizeram, Pois, então agora exatamente. isso, né? Sim. É assim, a pergunta que eu tenho aqui, a primeira, o Jeff já está ali formalizando a dele. Assim, toda colônia de determinado país, seja ela da Inglaterra, né, Estados Unidos, ou da língua inglesa e tal, da língua francesa, por exemplo. Então, quando o imigrante sai do seu país, a primeira coisa que ele pensa é ir para a sua língua nativa. É isso. Outros vão para uma língua ao contrário. Tem gente que vai para os Estados Unidos, vai para a China, vai para outro lugar. Mas você que tem que ir, tem pouco tempo, tem 2 anos e alguma coisa, o que foi que você escolheu Portugal para imigrar, para poder ter uma nova vida? O por que foi isso? Bem, acho que já a se fazer a questão, ao mesmo tempo a questão está a ser respondida. Nós temos o privilégio e, e a escola ideal para estarmos cá, para além daquilo que é o passado. Temos Portugal como colono, em outras palavras, como pai, que nos cria, é o que nos criou. É uma das coisas também que nos une, que forte, que é a comunicação, que é a língua. Então, acho que o ideal, porque quando não houver comunicação entre nós numa sociedade, a sociedade não pode existir. Há que existir comunicação, que é a língua. A língua. Então, a língua é essencial. A língua é um dos pilares. É um dos pilares para a minha estadia cá em Portugal. Que bacana, que Sim. bacana. Ô, Jeff. Falando um pouco sobre o seu livro, certo? Da onde surgiu a inspiração e o resumo mais do que ele fala. Bem, para falar do meu livro, eu tenho de começar por falar deste, que é Sim. a Sabedoria. Este é o primeiro. E passei em uma das entrevistas na RTP África, mês passado. Eu já fiz um resumo. A origem deste título. Sim. Pronto. Este título surge de um sonho. Sim. Eu dormia. Este sonho foi repetido. Tive este sonho 2 vezes, mas o sonho é a mesma natureza. Sonhando, mas a mesma natureza. Isso é complexo, né? Sonhar o mesmo sonho duas vezes. Sim. E onde depois também cria a espécie de uma paragem. Eu disse bem, o fator de o mesmo sonho ser 2 vezes e a mesma natureza, então tenho que refletir devidamente. Então, o primeiro sonho que tive, eu com os ouvidos ouvia. Uma voz dizia assim, e deu a Deus Salomão sabedoria.
Eu disse, não percebi. A voz tornou a dizer, e deu a Deus Salomão sabedoria. E pronto, eu não levei em consideração. O primeiro sonho não levei em consideração. Quando passa no segundo dia, já no segundo dia, depois de um dia, no segundo dia, eu volto a sonhar com a mesma natureza. E deu a Deus Salomão sabedoria. Eu disse, não percebi. E deu a Deus Salomão sabedoria. Ou seja, o cara te repetiu várias vezes. Sim, e a terceira vez, quando eu digo que não percebi, disse-me assim... Rapaz, já tô perdendo a paciência contigo. Eu vou procurar outro que esteja dormindo melhor que ti. Ela disse-me assim, está dito. Resolva. Está dito. Aí você, agora sim. Essa é a origem deste título, a sabedoria. Quando acordo, pensava qual será o título do livro. Então, tive que dar a sabedoria, que foi um sonho. Sim. E, em resumo, eu escrevo frases. Escrevo muita frase. Frases sociais. O primeiro livro tem esta divisão de duas classes. A divindade e também no campo social. Escreva frases no contexto para os leitores da Bíblia, para os que estão ligados à religião. Quando se fala divindade, é relacionada à religião. É tudo a religião. Mas seria a religião de qual Deus, de qual religião, ou a divindade do mundo a religião religioso? Cristã. A religião cristã. Okay. E pronto. E a segunda obra é que o contexto está mais para a social. Está mais para a social. E quer dizer que a segunda obra... Para a realidade de para hoje. a realidade do dia a dia. Trago muitas frases. Eu acredito que isto vai gerar inspirações para os leitores. E uma das frases do livro que estou por lançar, por apresentar já no final deste ano, diz assim, eu fiz-me de louco e conscientemente usei o meu estado consciente para revelar a sabedoria consciente aos pequeninos. E também diz uma das frases que não julgue o título pelo título, porque no fundo daquele título pode trazer sabedoria. E, portanto, o porquê destas frases? Porque a segunda obra tem como título Louca Inspiração. Louca Inspiração, para qualquer um pode julgar o título. Mas convém que se chegue ao conteúdo, depois para dar o julgamento direto. Como quem diz que fiz-me de louco para escrever sabedoria. Okay? E a inspiração. E, portanto, tem este foco, este lado forte. E eu acredito que, para os que terão acesso a este segundo livro, eu acredito que vai deixar alguma marca. E porque tenho também um lema que diz que a inspiração mora aqui. Esta frase, na verdade, não vem tipificada no livro, mas é uma frase que tem estado a dar como uma espécie de subtema. A inspiração mora aqui. Porque, sim, eu já como autor sei conscientemente o que escrevi. Sim. E lá em Angola, como é aceito o cristianismo lá? Qual a religião de Angola, certo? E como ele aceita o cristianismo? E Angola... O cristianismo em Angola sim. é a percentagem maior. A maior. A maior parte é cristianismo. Certo. Sim. Eu pessoalmente estou aqui a falar só. E acredito que a maior parte dos ouvintes que poderão nos acompanhar ou que estão a nos acompanhar são sempre cristãos. São poucos. Sim. Vamos selecionar, este pertence a esta classe, aquele a esta classe. Mas a maior parte de nós somos cristãos. Entendi. Entendi. Dentro do livro, já tem quantas línguas você pretende lançar o livro ao redor do mundo? Como é que seria? Só em língua portuguesa? Como é que seria isso? Bem, este projeto de tradução está mais focado para o segundo livro, que é a Louca Inspiração, que está por chegar. A ideia é começar com a língua nativa, que é a portuguesa, e depois expandir para outras línguas. Como a língua inglesa. Falando em língua, eu não sei a peculiaridade da língua portuguesa, a língua angolana tem muitas nuances, né, da língua portuguesa nativa de Portugal, já percebeu? Por exemplo, nós somos brasileiros, português do Brasil, por exemplo. Totalmente diferente do português de Portugal, mas o português de Angola tem muitas nuances, né, muitos
muitas coisas são muito parecidas com o português nativo daqui mesmo. Você entende o que eu estou falando? Sim, Ou seja, eu percebo que quando é um português de Angola, quando fala, porque tem um acento, mas são muito parecidos com o português de Portugal, digamos assim. É o mais próximo Devido das à colônias, colonização da colonização portuguesa. A língua angolana, ela tem mais uma proximidade da língua nativa portuguesa, com acento de Portugal. exatamente. Entendeu? Exatamente. E o nosso Brasil, eu vou te falar uma coisa, não sei se é verdade, mas é por meio perceptivo. O português do Brasil de Pernambuco Sim. tem muitas palavrinhas, né, acentos que tem muita coisa do português de Portugal. Deixa de resenha, Ok. Você é de Recife, não? sou do Paraíba. Ah, então. Não, mas aí, não, mas existe isso Mas mesmo, o eu queria dizer agora. tu, por exemplo, o tu fostes, essas coisinhas Sim. que se falam aqui, né? Mas voltando ao teu livro, a sabedoria hoje, se eu ler o teu livro, vai me inspirar, o que é que vai me trazer, o que é que vai me confortar, ou o que vai me visualizar na minha mente eu lendo o livro Sabedoria. Eu te pedi um livro até hoje e não chegou em casa. Os Problema do livros- correio, não foi Os isso? livros vão chegar, mesmo cá em Portugal, Foi o em correio, Brasil. o correio Brasil. atrasou. Sim, não sim, foi? sim. É. Este momento estou em contato com uma das editoras que estamos a traçar esse projeto já para a chegada dos livros, né? A comercialização. Você já pensou em fazer o digital? Porque se fosse digital já estava todo mundo Sim, também lendo. está também no O projeto. André, entrevistamos o André é um coach, é Um autor também. um sim. autor e ele, Escritor, sim. escritor, ele fez com que o livro fosse digital, justamente porque o meio físico é complexo, né? Sim. Tem que fabricar o livro, tem que fazer a distribuição, são muitos São muitos muitas entraves, etapas, né? exato. Que é do Sim. que um digital. Ok. Mas a questão de você não fazer um livro digital para um livro físico, o que for que você pesou e disse, eu quero um livro físico do que um digital. Porque o físico é o prazer de você folhear, de colocar na cabeceira da cama, essa coisa toda. Essa poesia com a parte física literária ou não? Sim. Antes já são duas perguntas para responder. Devagar, ele. Calma. Bem, Geralmente é assim, eu mando logo de uma vez. há uma frase deste livro que eu sempre, até que alguns livros que fui autografando, eu sempre escrevi de seguinte maneira: parar é para pensar e pensar para transformar o pensamento. Eu tenho esta natureza de escrita. Quando escrevo, o leitor deve parar. Ele sente-se obrigado a parar e refletir. Refletir sobre o quê? Refletir sobre a sua própria pessoa em relação à frase. Muitas vezes são frases que acabam por casar com os problemas do autor. Então o autor deve pensar. Eu já tive uma das testemunhas em Angola, depois tornou-se um amigo, é um leitor. Ele disse-me assim, quando de uma primeira vez nos cruzamos na rua, ele conseguiu me identificar, ele disse-me assim: és o teu escritor, Joel Kwanza? Assim, eu tenho o teu livro. Vou lhe confessar uma coisa. Logo que li o teu livro, mudei a minha forma de pensar. Eu disse, mudou? Porque sim, mudei a minha forma de pensar. Então, é esta frase. Parar para pensar e pensar para transformar o pensamento. Estou mais para puxar um pouco o modo de pensar dos jovens e da sociedade em geral. Não só os jovens, mas toda a classe da sociedade em geral. Então, há quem vive, mas não se conhece, não sabe quem é ele de concreto. E há quem tem um determinado dom, mas por falta de aquela convicção, a força, a determinação, acaba por não alcançar seus objetivos. Então acredito que quem se cruza com as minhas frases, ele deve mesmo parar, pensar e Se transformar. parar. Exatamente. E rever os seus percursos. Que bacana, que Sim. bacana. Que a primeira jornada, né, começa com um passo. Sim, Então, a jornada começa com o primeiro passo. Quer dizer. sim, sim. E depois? E quando você fala de público, o seu livro é para voltado para que público? Bem, para este primeiro, a Sim. sabedoria, o público é mais no campo religioso. Certo. Religioso. Um pouco social. Uma forma de Campo absorver religioso. o... Sim, sim. Campo religioso. Porque há muitos pensamentos. Por exemplo, escrevo também parábolas. Escrevo Sim. parábolas. E a sua maioria eu acabo por dar também a compreensão. Qual a sua preferida? Sim, sim. A parábola, qual a sua Exato. preferida? É a parábola da sabedoria. A parábola. A parábola da sabedoria. Dizia a parábola da sabedoria que eram dois homens que iam à caça.
Ao caçar, um dos dois, ou os dois ouviam voz estranha. Então perguntaram: quem será? Há alguém por aí? Ninguém respondia, mas o barulho continuava. Então, na continuidade do barulho, um dos caçadores foge, deixando o outro. O outro ficando lá sozinho. Amigo da onça, esse, Sim. né? É o Ficou lá Jeff. sozinho, teve a coragem, Tava Jeff e o outro Jeff foi perguntou: quem és tu? Então a voz respondeu-lhe: eu sou a sabedoria. Então, o que correu ficou Sim, sem eu ter sou a a sabedoria. sabedoria. Deixa os animais alcançados e abraça-me, leva-me contigo, eu sou a sabedoria. Então o homem abandona aquilo que são pertences que ele alcançou e acabou por abraçar a sabedoria. Em outras palavras, o ensinamento desta frase, se bem que no livro eu ter tipificado assim uma tradução divina, Sim. mas o que eu quero dizer com isto é que muitos de nós, as oportunidades nos parecem, mas alguma coisa que funciona mal e acabamos por perder aquilo que é nosso. E às vezes, Muitas vezes é o medo. O medo, às vezes a isso. oportunidade É o está tão medo. à tua frente, né? Sim. E você não Falta consegue de enxergar. aventura também. Sim. Faz falta na vida. A aventura às vezes é importante. Muitas vezes na aventura nós descobrimos, às vezes nós conjugamos o verbo: oh, valeu a pena ter tentado. E muitos de nós que estamos cá, deixando as nossas terras de origem, estamos cá por meio da aventura. E muitos de nós hoje afirmamos: valeu a pena ter deixado a terra. Mas E fomos corajosos. pra vir Sim, pra a cá. coragem, Tem requer sim. coragem. E portanto é neste campo que se alicerce a parábola de sabedoria. Muito interessante. Saber aproveitar as oportunidades. Na primeira fase, não diga que isto acho que não veio para mim. Não. Existe uma diferença muito grande de inteligência e sabedoria, né? Sim. E no campo religioso da Bíblia, Deus, ele invoca que as pessoas tenham mais sabedoria do que propriamente a inteligência. Mas Ok. por que seria isso? Bem, porque a sabedoria, inteligência, vamos compreender a inteligência como um determinado saber, como um doto a quem já nasce inteligente, que é o dom, o talento, o intelectualismo já nasce. Porque ainda me chega uma frase em mente deste livro, diz assim, eu vou responder, mas a frase diz o seguinte: existem dois tipos de pessoas na sociedade. Dentre os dois, eu só tenho admirado uma pessoa. Existe a pessoa inteligente, inteligente, e o não inteligente, inteligente. O não inteligente, inteligente, este tem mexido o meu entendimento do lugar. Eu quando eu digo de pessoa inteligente, inteligente, é aquele que se formou, é aquele que teve uma determinada formação e se tornou o intelectual por meio de conhecimento que obteve. Mas quando eu digo de pessoa não inteligente, inteligente, é aquela pessoa que não teve acesso àquele conhecimento, mas é que aquilo já vem com ele como algo natural. É inteligente. Empiricamente. Sim, nós temos aprendeu. pessoas analfabetas na sociedade, mas quando ele estiver, ou quando ela estiver a falar, você diga, mas que nível que tem esta pessoa? Sim. Então, essa é uma classe das pessoas não inteligentes, inteligentes. Eles conseguiram Ok? desenvolver aquilo Sim. ali Então, naturalmente. Então, a inteligência é um determinado saber que nós temos. Mas por que a sabedoria é melhor que a inteligência? Porque a sabedoria é a maneira como nós aplicamos a inteligência. É o modo real de viver. Eu posso ter a inteligência de fabricar qualquer coisa. Mas a maneira como eu vou usar o conhecimento para o fabrico daquilo, Sim. isto vai se revelar a sabedoria. Então a sabedoria é prática. A sabedoria é praticar. É prática. Sim. Como estamos em Portugal, sabedoria seria como um vinho que é feito da mesma uva, mas tem um vinho melhor do que o outro, porque houve um processo de sabedoria, de Apuração, de tudo, né? Acontece isso, de saber qual foi a uva selecionada, casca, a casca daquela uva para poder fazer. E isso faz parte. Sim. Não é qualquer tipo de uva que vai dar a mesma consistência degustável de um bom vinho. É isso? Sim, mas atenção, há que se chama sabedoria, há aquela sabedoria divina. Há aquela sabedoria que vem como dom, o talento. Aí Okay? já seria pro Sim, lado e religioso. aquela outra sabedoria que nós aplicamos dia a dia. É aquilo que se diz:
sem antes estudarmos a psicologia, nós já somos psicólogos. Sem antes estudarmos a filosofia, nós já praticamos a filosofia. É. Muitas vezes nós, quando estamos numa sala de aula, um professor a dar aulas, ele dá determinados exemplos, a gente diz, mas eu tenho vivido isto. Faltava apenas eu conhecer-me para completar aquilo que é a nossa convivência. Pra fechar o ciclo disso aí. Exatamente. Yeah. Então, porque nós podemos olhar para o historial de Salomão, que teve a sabedoria como dom. E riqueza também, né? Riqueza, sim. Então o cara tinha tudo, cara. Tinha sabedoria, tinha riqueza, tinha muitas mulheres também, não? Epa, este Aí, campo... aí foi onde ele errou, né? Mas tinha tudo, não? Sim, foi onde ele errou. Tem muitas mulheres. Foi sério, eu cara. tenho Monogamia. dito que até aí o Salomão já não foi sábio. Então ele foi sábio até ter a riqueza, mas quando se meteu com muita mulher... O problema era aí, meu amigo. Você aguentar uma, imagina muitas. Há uma das frases, eu estou mais na natureza de frases, porque eu lido muito com as frases, porque é o meu campo de escrita. É uma das frases que vem escrito no segundo livro, Louca Inspiração, diz assim: na sociedade tem pessoas que estão... Deixa fazer bem assim a frase. O sábio está crucificado a morrer sábio. Porque a partir do momento que ele deixa de ser sábio, ele acaba por danificar a caravana que se inspira por ele. Quer dizer que na sociedade tem pessoas retas. E essas pessoas retas, de forma, de ponto de vista assim, de moral, são obrigados a continuarem daquela retidão. Porque qualquer desvio de conduta Sim. vai desgastar. Porque logo que eu me deparar, como então o Júlio inacreditável está a praticar esse tipo de ações? Epá, acho que todos nós somos iguais. Então, eu também acabo por escorregar. Então, há pessoas que estão mesmo numa sociedade, mas que têm a obrigação de manter a sua postura. A sabedoria é o silêncio. Pois. Também vamos. O silêncio faz parte da sabedoria. Né? Faz parte Por isso da que eu não sou sabedoria. tão sábio, porque eu falo demais. Fala muito. Fala muito. Em relação, você falou muito assim, referente ao segundo livro, porque ele já está por vir. A sabedoria já foi lançada há um determinado tempo, Sim. né? Então, mas hoje está mais focado no trabalho de quê? Não mais na divulgação da sabedoria, até porque já foi lançado tempos atrás, já fez entrevistas e tal, e hoje o livro Louca Inspiração seria... Você disse uma coisa bem certa, não julgue o título pelo título. O título pelo título. Louca Sim. Inspiração, por uma mente humana... Sim. Fértil. Louca Inspiração é como se fosse o filme 40 Tons de Cinza, tipo... Ei, eu não vou julgar o título, mais ou menos isso. Eu achava que era isso, tipo assim... Como você de Angola, seria um 40 tons de cinza para o lado de lá da África, né? The Black, tal. Seria isso? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu disse pra você tem a mania de julgar o livro dos caras. Eu disse, o cara vai vir aí com um novo Kama Sutra aí e tal. Nossa, Louca Inspiração, mas eu disse, não tem nada a ver. Inclusive, a capa do livro não será vermelho, paixão, seda, cama de seda, rosinhas, nada disso. Não. Então, fala pra gente um pouquinho do Louca Inspiração. Louca Inspiração. Vai ter traição, vai ter traição, vai ter mulher. As frases. Vai ter mulher, pelo menos. Nem na capa. As frases são meramente sociais e meramente inspiradoras. Mulher, vai ter mulher morena lá da Angolã. Há frases para todo o campo, até romance. Tem romance já. Tá saindo do Sim, até romance. Tá desviando do tiro. Eu quero saber, no seu livro vai ter tchuk-tchuk, vai ter o que vai ter no seu livro Louca Inspiração? Ou você pega um título bem quente para poder... O pessoal chega lá, ele chega lá... É tubineia. É feito... Tubineia. Fala pra gente, Boguinho. Não quero que você dê uma... Comece a reescrever o teu livro, não. Vai lá. Ok. E assim, Louca Inspiração. Tem uma coisa contigo no livro, não, né? Fala. Não tem impressão. Olha, é só pra maior de 18 esse livro. Não, eu tô tentando entrar na mente. Eu tô tentando entrar na mente do autor seguinte. Ele estava dormindo e veio um anjo e sabedoria. Certo. E ele estava lá, sabedoria. Uma vez, duas vezes, três, quatro vezes para ele colocar aquele livro. Louca Inspiração. Você estava o quê? Você chegou em casa, mamado, tava dormindo também. E alguém foi no ouvido dele lá. E aí...
Ela abriu só um Bem. olho assim e ficou inspirada. Acho que... E aí, Joel, tá lembrado de ontem? O poeta, de forma natural, Sim. o poeta é um louco. Certo. Você não parece louco. O poeta... Você é um cara, é um foot player. Olha como é que ele tá vestido. É o próximo técnico Paris Saint-Germain. Olha isso. Fala, eu tô atrapalhando demais. Vai. É água. Hoje É água eu tô batizada. tomando hoje água, gente. Não tô tomando uísque, não. Tô tomando o água hoje. poeta, mediante as suas inspirações, quando está no seu mundo de inspiração, é para se intitular bem como poeta, deve se transformar num louco. É tudo quanto escreve, a quem lê e diz, uau, como é que ele conseguiu escrever aqui? Sim, ele teve que se fazer de louco. Teve que sair um pouco daquele mundo natural e entrar um pouco no mundo de inspiração. E louco inspiração é simplesmente um título. O conteúdo já diz a outra realidade. Mas para eu escrever aquela realidade, necessariamente eu tive que me fazer de louco. Ok. O Ju... Nada, Ó, não o tem Ju- nada a ver com mulher de vermelho. Olha, Não. É doente esse atenção, menino. Vou voltar mas de volta exemplo, ao Brasil. Eu vou trazer, por exemplo, uma das frases Eu já entendi que vai combinar com louco. a sua louca Uma das inspiração. frases. Eu posso falar um pouquinho agora? Louca inspiração que o autor teve que fazer uma imersão, tipo, eu vou ter que me pensar como sou louco, e a inspiração se deu através de uma loucura momentânea até que você pudesse fazer o conteúdo. onde é que a mulher entra nessa Na história? mente do doentio sem vergonha, tá aqui, ele acha que era o contrário, que você dormiu lá no E aí Moulin teve alguma Rouge- inspiração no Moulin lá. Rouge lá de Paris, né? Que o Moulin Rouge é apenas um restaurante, ele achava que era, já foi 1800 alguma coisa do tempo de Santos Dumont. Sim. Moulin Rouge, todo vermelho lá em Paris, tal. Hoje é um restaurante, você pode levar a família. Mas sua inspiração não teve nenhum batom vermelho, nada assim. Não, Azul, não. Só vai ter quem comprar o livro no último Vai capítulo. saber. No último capítulo tem a marca de um beijo. É porque assim, o Juba, pra ter a ideia do podcast, ele teve a inspiração dele. Eu tive Ele que teve. beber um Ele bocadinho. teve que ficar louco, ele bebeu, ficar louco. Eu vou fazer um podcast. Eu disse, eu queria Celcinho Rangel comigo. Celcinho, a mente, a voz e o corpo de Gretchen na década de 70. Sim. Ele que estava por trás disso Botou um tudo. baby dollzinho, Celcinho e tangara. E eu disse como você construiu Chacrinha e Gretchen naquele tempo, naquela altura. Ele me explicou como foi. E Eu hoje fiquei tá aqui louca. comigo. Ele disse assim, fiquei louca Celcinho, inspirada. eu tenho uma satisfação imensa, imensurável em ter Celcinho Rangel. Celcinho Rangel, o convidado saiu hoje daqui às 5 e Celcinho parou ele aqui na porta até às 7 contando a história dele. E o convidado perdeu o comboio, o transporte para voltar para a cidade. Vai ter que dormir em Lisboa devido à história que Celcinho contou, porque é muito longa. E olha que ele só Celcinho? contou um A ano da metade. vida dele. Um Só ano. até o Chacrinha. Até o É que você não Chacrinha. sabe quem é Chacrinha, mas tudo bem. Ô, Joel, me diz uma coisa. A questão sua com a arte, com a literatura, você em momento algum coloca trechos do seu país, referência, você trabalha com a linguagem universal sem a referência regional, digamos assim, da tua cultura do país, ou você acha que não precisa? Bem, assim, há estes traços, pronto, que consigo me identificar. Exemplo, é conhecido que o povo africano é um povo que está muito ligado a provérbios, frases. E meu campo é este, frases, provérbios. Então, estou dentro da cultura. E porque também, eu também quando estou a escrever, há determinadas frases que eu coloco uma determinada realidade do país. Sim. Sim, posso puxar uma cultura brasileira, portuguesa, angolana, moçambicana. Porque tudo é antropologicamente ligado. Sim, Tudo- sim, tudo- sim. Só que tem uma diferença. Não, em Angola você fala quantos dialetos lá? Além do português, falam quanto? Mais 10 ou 20, 300 mil? Não, 20 é muito. Mas se eu chegar lá. Mas há muitos dialetos. Mas se eu chegar em Angola, eu consigo me comunicar. eu não consigo dar o número exato de dialetos falados. É porque há determinados dialetos, pronto, são falados em uma pequena comunidade.
E na outra já em que a muda. outra talvez nem se conhece, etc. Mas o português é, entre Mas- eles, normal. Sim, Todo- o português é a língua Oficial. Uma coisa que todo mundo quer saber é o seguinte: o angolano gosta de nós brasileiros, gosta da cultura brasileira. Se eu for lá em Angola, por exemplo, sozinho, sem você, eu contigo é uma coisa, mas o brasileiro chegando lá em Angola. Como é, Vitor? Esse galeguinho lá chegando lá, azul, usando esse óculos do Você Bruce, vai- do Bruce Lee. Passa quanto tempo lá, mais ou menos? Olha, Vai achar que é Mas Paola. perigoso pra mim? Vai não. achar que é Não, Paola não, Oliveira, sim. né? Não. Não, é uma Paola Oliveira A pros caras lá. a cultura... pena. É baixinha, a cultura- é. Produção, veja uma passagem para o nosso anjinho amanhã. Eu vou com meu amigo Joel pra Pra ir pra Angola, qual o lugar mais, assim, que o negão gosta da lourinha, assim, mais ou menos? Bem, para começar a responder, Ah. a cultura brasileira, Não, qual é o lugar que eu posso mandar a nossa lourinha lá do Arrocha? onde ele quiser. Obrigado, Você- obrigado. Se tiver obrigado. que visitar Angola, Bonito. quando, eu não É- digo se, mas é quando um tiver país- que Chegar lá e vou visitar dizer, eu sou Angola, amigo do Joel Kwanza, quando É um tiver que país- visitar Angola, É um país riquíssimo. além da capital, que Sabe é por- Luanda. do Anda. Pessoal, o Joel eu conheço já há 2 anos e alguma coisa. O Joel trabalhou comigo, fez parte da minha equipa da imobiliária, Remax. da Remax. Onde Comercial? tivemos... Remax, alô, qual é o nome do rapaz lá do comercial que cobrava a comissão? Eu vou te procurar aí. E o Joel sempre dizia que o Brasil estava dentro da cultura e tal. E para nós que vimos do mercado imobiliário, primeira coisa que sabemos quando um país é rico, a gente quer conhecer o imobiliário, se é caro, isso, aquilo. Cara, tem imóvel lá que é bem mais caro do que Lisboa, por exemplo. Então, você vê que o poder aquisitivo para que esse imóvel chegue a esse determinado valor, porque existe uma economia financeira girando ali em torno, e Angola é rico, é bastante rico, né? Sim. É rico por minérios, diamantes, O petróleo. petróleo e tal. E outros recursos. Que Sim. ainda há alguns outros recursos. E também tem um custo de vida muito alto lá em Angola, Muito alto. muitíssimo alto. muitíssimo alto. E houve uma disparidade fatal. Mas quando existe essa disparidade, além da economia girar em torno da riqueza, é porque existe muito investimento estrangeiro na compra dos bens, dos imóveis, e isso faz com que, Sim. né? Sim, Então existe sim. uma procura do mercado estrangeiro para o mercado local, e Sim. quem é do local não consegue, Ah, o caso Tem de um Lisboa aqui espaço. é não agora. consegue ter criado. espaço, então Exato. tem que sair, porque quem está pagando mais Sim. é que está ficando com. Depois. né? Pois. Mas o mercado angolano, hoje em dia, há uma diferença total há 10 anos atrás. Há uma diferença total. Hoje em dia, a nível cambial, está tudo. Hoje, está tudo. hoje a moeda de Angola em relação ao euro seria quando? No Brasil, por exemplo, hoje um euro está R$ 6 no Brasil. Hoje o dinheiro lá de Angola, qual é o nome da moeda? Kwanzas. Qua- Kwanza. Então você é dono do Mas dinheiro. não, É dono não, do dinheiro, é não sou dono do dono do dinheiro. Ô, Joel, Kwanza seria o quê? Você. Eu Sua Kwanza, família? mas assim, o família Kwanza, que é o meu pai. O nome já parte do meu pai, mas eu já para Ele já. imprime o dinheiro. Quando nasce meu pai, eu não tínhamos Kwanza como dinheiro em Angola. Ah, Sim, entendi. ainda era uma Já outra pediu um época. valezinho aí Sim. para Sim. lançar seu livro. Mas Kwanza Mas é o ele ia nome- dizer um local para aí que não fosse é um nome, Luanda. é um nome típico cultural ou tradicional. É o, lá San- da é o terra, Santos lá de do Brasil. Cabinda. Então, Sim. hoje quanto vale um Kwanza para o euro, mais ou menos? Não vou dizer o certo, o correto, mas provavelmente que esteja €1, provavelmente que esteja 600 ou 700 kwanzas. Provavelmente sim. esse intervalo. Sim, Agora, sim. como é que a moeda é 100 vezes mais o valor do euro, e ainda mesmo assim os imóveis são caros, tudo caro assim, mais ou menos? Pois, Como é que consegue ser assim? é difícil. E a situação atual é O salário, que o salário mínimo lá de Angola hoje está em torno de quantos, mais ou menos? o salário mínimo é para já. Para já. É um tema que tem estado para se discutir, porque nós ainda hoje em Angola, temos pessoas que recebem 15 mil kwanzas. E quando se fala de 15 mil kwanzas, não 15 interpretar mil, como 15 mil 15 reais, não interpretar como 15 mil euros. Sim, sim. Não, 15 não. mil kwanzas daria 15 quanto mil- hoje em euros? 15 mil pode dar por aí uns, Tô indo em matemática. uns 20 euros, qualquer coisa. Sei que a matemática aqui não está a falhar. Uns 20 euros. Tem um valor muito Não, baixo. 700 vezes 1 dá
dá 1.400. Sim. Então, 1.400. Pois. 15 mil é muito ainda. Sim. Existe muito Sim. euro ainda. Sim. 15 Então, mil essa- euros, 15 mil kwanza dá 19,93. 20 euros. 20 euros. Sério? E Sim. consegue sobreviver com esse Essa dinheiro? é a questão. Esta é a questão sujeita à reflexão do Estado, né? Digo do Estado. Pronto. Há esta tremenda dificuldade que está a passar o povo. Pois. Cara, Mas você pensa em muito. voltar para Angola? Não tem como. Como Jeff. não pensar? Angola é minha terra. Sim, é Mas isso. É, não. pensar em É voltar, minha terra, mas mas pensar em voltar já com uma outra visão. Sim, Com é uma outra outra visão. a visão Ok. que financeira e tal, algo que possa. A visão, sim. O campo financeiro é. Deixou é familiares, importante, alguma sim, coisa sim. assim? Mas é Sim. mais o campo de pronto tentar criar aquilo que muitas vezes, não olhar só o Estado a criar, nós, como particulares, também darmos uma mão para Sim. o bem-estar do país. Ah, com certeza. Pronto. Aquilo que o Estado não cria, nós criamos. Sim. E Improvisamos. abrimos oportunidade aquilo que muitas vezes o Estado não consegue abrir. Pois. Pois é, cara. É difícil que, por exemplo, Brasil, a maioria das colônias que foram descobertas pelo Portugal sofre do mesmo mal, né, economicamente falando, Economicamente. salvo aquela colônia lá da China que foi colonizada pelos portugueses, mas devido a Macau, não é isso? Devido a Hong Kong, que foi colonizada pelos ingleses, que foi entregue há poucos anos atrás. Então, houve um gerenciamento de governo referente a Hong Kong. Então, Macau não é tão subdesenvolvido, digamos, às colônias portuguesas, né? Hoje o Brasil é uma potência mundial em tudo. O Brasil Sim. hoje era para ser um terceiro bem colado aí das grandes A potências nível mundial. a nível mundial, porque é um Sim. país rico. A mesma coisa o continente africano, é muito rico, mas devido às como é que é? Politicagem de determinados países faz com que um país tão rico seja tão pobre. Sim. Angola é um país riquíssimo e se torna Infelizmente. Sim. pobre e as pessoas não têm a condição de sobreviver. E aquilo que se diz que eu só vejo dinheiro em número, papel em números, mas nunca o tenho no físico. Uhum. Portanto, temos as nossas riquezas, mas não é o que se reflete na realidade. Não, a realidade não tem nada a ver com aquilo que se fala. Aí você deixou família, deixou tudo, veio. Sim, sim, a maior parte da minha família toda. Digo assim, os irmãos e os sobrinhos e pronto. Eu sei como é, Sim, dá sim, saudade. sim, e outras Uma linhagens. pergunta aqui que realmente é sempre assim. Geralmente a pessoa que é ligada à arte, não somente à literatura, mas à arte em tudo, como a música, como artes plásticas, a arte de interpretação. É difícil a pessoa viver somente da arte, daquilo que se propõe a fazer, tanto na música, como na plástica, como na literatura. Hoje o Joel, logicamente, não vive da sua arte, que é escrever o teu livro, né? Tanto do primeiro como do segundo, você vive paralelamente a uma profissão que te dá sustentabilidade a viver e colocar em prática aquilo que é o seu dom, que seria um desperdício se não o colocasse, né? Hoje você vê a sua literatura como não um meio de sustentabilidade a si mesmo, hoje, no caso, mas consegue visualizar isso mais à frente, daqui a 1, 2, 3 anos, que só vou viver agora da minha arte, dos meus livros. Você vê dessa maneira ou não? Sim, eu, em uma das primeiras entrevistas da minha vida, que fiz em Cabinda, que é a minha terra, tinha sido rádio comercial. Eu disse assim, eu nunca antes tinha escrito este livro, o primeiro, mas só eram ideias. E este poder de coisa, visualização. Eu disse assim, eu acredito que um dia viverei da arte. E este acreditar estou a transportar também hoje nesta entrevista, desta data. E ainda volto a dizer que eu acredito que um dia vou viver da arte. Porque eu consigo visualizar. Vai aprender também com o André Campos, Eu o acredito. nosso coach, o nosso footplay, inclusive. E para completar, uma das frases que me chega do livro Louca Inspiração diz o seguinte: eu nasci para andar, nunca parar enquanto andar e andar até a morte me parar. Cara, é profundo, hein? Mas aí eu tenho uma pergunta aqui do internauta. Tá? Sim. Internauta Alexandre. Ele mandou pra mim
o significado de uma frase sua que diz assim: eu sou filho de qualquer pai, mas não sou pai de qualquer filho. Obrigado. Eu, André, né? É o Alexandre. Alexandre, as minhas saudações. Eu sou pai de qualquer filho, mas eu não sou. Eu sou filho de qualquer pai. Eu sou filho de qualquer pai, mas eu não sou pai de qualquer filho. Isso. Essa frase significa que eu, quando nasci, não podia fazer escolha de qual pai poderia me ter, qual mãe, qual pai, de que família. Mas é que eu agora, conscientemente, eu tenho que me preparar para ser pai, um bom pai dos meus filhos. Mas os meus filhos não vão ter este privilégio de dizer que eu quero escolher o pai. Mas eu tenho a capacidade, enquanto ser, e antes de os ter, tenho a capacidade de dizer que não, eu vou me preparar para ser um pai de nome tal para com os meus filhos. Ser referência para os meus filhos. Sim. Eu sou filho de qualquer pai. Nasci de qualquer pai. Mas eu não sou pai de qualquer filho. Quer dizer que eu vou me capacitando para me tornar um bom pai. Perfeito. Okay. Sim. Perfeito. Jeff. E para já, obrigado ao Alexandre. Alexandre, minhas saudações. Obrigado. Você é pai hoje, ou Joel? Não. Hoje não. De quantos? Hoje não. Ah, ainda tá. não. Ainda não. Mas ainda não. brevemente. Está se preparando para ser o pai de qualquer filho. Brevemente. É porque o angolano é feito brasileiro. Bota logo de 3, 5 filhos. Tem gajo que tem 7, meu amigo. Pode ser mentira. Mas, Joel, conta pra gente quando é que será lançado o Louca Inspiração, para finalizarmos. E você acha que a Louca Inspiração vai inspirar pessoas a ser loucas ou inspirar pessoas a ser pessoas normais? A Louca Inspiração provavelmente seja dezembro. Algo que está em muitas fases, mas eu, com poder de visualização, acredito que vai ser dezembro. E eu estou a trabalhar a mentalidade para dezembro. Eu acredito que quem se deparar com Louca Inspiração, quando ler, ele depois poderá sugerir qualquer coisa. Quem fez o prefácio deste livro é o Bonga. O cantor, o escritor, o cantor é o compositor, cantor-compositor, o músico angolano Bonga, que também reside cá em Portugal. Foi ele quem fez o prefácio deste livro. Ele disse-me assim: Joel, tu fizeste-me acordar às madrugadas para ler as tuas escritas. Disse-me que tu escreves, a tua mão deslize, os teus dedos, a tua lapiseira, a tua esferográfica deslize como se fosse Rikwanza. Rikwanza é o maior dos rios que temos em Angola. Uhum. Então, a partir deste feedback que tive, deste grande figura, Bonga Kwenda, cantor, o músico, então eu acredito já a toda a sociedade a dizer o mesmo. Eu acredito que pelo intermédio daquilo a gerar também as inspirações. Que é um cara que já está ligado às artes, às escritas, sim, e às composições, às poesias. As músicas, o Bonga está ligado à música. O Bonga seria o nosso Celcino, no caso, né? Sim. Entendi. O Bonga, ele mora aqui? Sim. Qual o tipo de música que ele canta? Semba. Okay. Qualquer dia ele vem aqui para gente entrevistar o Bonga. O Bonga vem aqui. O Bonga que... Bonga! Eu depois... Aqui quem fala é Juba Smith e você terá a oportunidade de conhecer a sua versão brasileira, Celcinho, aqui nos estúdios. E no final da entrevista eu deixo o contato do Instagram, a conta. Podem seguir. E você manda mensagem para o Bonga. Ele é muito simples. Você vai mandar mensagem, ele responde. Você vai mandar não, que mandar é feio. Você vai pedir. Você vai pedir, por favor, por gentileza, que o convite está dado ao Bonga. Está bom? Está. Para finalizar, Joel, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Alguma coisa que você queira inteirar aí em relação à sabedoria, à Louca Inspiração? Você já está visualizando o que é que vai vir depois de Louca Inspiração? Ou você, depois de Louca Inspiração, vai dar uma relaxada nas praias de Cabo Verde, de Angola? Como é que vai ser? Depois vai ser a musa inspiradora. Tem a Louca Inspiração, tem a musa inspiradora. Aí vai ter mulher no livro, né? Pelo menos na capa. Na capa tem. Mas eu vou continuar. Eu não posso parar. Como já disse a frase inicial, que só vou parar quando a morte me fizer parar.
Enquanto a morte não nos separar, eu vou continuar. Para terminar com este momento, eu tenho uma frase. Para já, Produção, deixar as saudações coloca na luz aos mais eleitores. relaxante para o Joel finalizar com uma frase que vai mudar a vida de muita gente. É um botão ali que faz assim, vai lá. Só nos liga o ar. Calma, produção, calma. Calma. Muda a iluminação do estúdio, produção. Não, ali é o ar-condicionado, calma. Muda, ele vai mudar. Não se preocupe. Atenção, pessoal. Frase, sim, tem que ter um clima, Joel. Vermelho. Pode falar, Joel. Desculpa. Saudações a todos os leitores, a todos os fazedores da arte, a todos que se sintam que são pessoas inspiradas e a todos aqueles que também se sentem que não são inspiradas. Nós todos existimos por uma existência. Eu existo por alguma razão. Alguma razão me faz ser. À toa não. Eu não existo por à toa. Eu não existo para esperar as pessoas. Eu existo para fazer alguma coisa. Eu existo por alguma razão. Do nada, concebido do ventre da mãe, eu tenho minhas dúvidas. Do acaso, do acalho, eu tenho as minhas dúvidas. Mas eu acredito que é por alguma razão. Eu vou atrás desta razão. E eu aconselho a todos que vão atrás desta razão. Porque alcançando esta razão, nós vamos alcançar a felicidade. Uma das coisas que me motiva a escrever é que sempre que eu escreva, eu sinto-me feliz. E é a felicidade que nós esperamos e a felicidade que eu espero de quem nos ouve em casa, de quem nos acompanha e de quem segue este magnífico canal, Juba Smith Podcast. Muito obrigado. Muito obrigado. Isso aí. Palavras do nosso querido Joel Kwanza. Falando sobre a sabedoria, falando sobre o livro que está por vir em dezembro, Louca Inspiração, que o nosso psicopata aqui, não, eu vou dar outro livro para ele. É um menino, é uma criança de 18 anos. Desculpa, Joel, mas tudo bem. Joel, obrigado, cara, por ter vindo, por ter aceitado, por ter marcado comigo esse compromisso. Eu sei que sua agenda é bastante corrida, é tanto que marcamos também 2 meses antes e está aqui vestido. Desculpa, eu tô até envergonhado, tá de camiseta. Olha, Olha o perfil produção, de elegância aqui. Produção, olha pra isso, ó. O perfil de elegância ali do Levanta aí, rapaz. tá de sandália, o cara. Quer dizer, cadê o dono daqui pra poder reclamar? Olha, o convidado tá melhor do que a gente. Joel, muito obrigado. O canal podcast, Juba Smith Podcast, está de portas abertas, não só para esse projeto, mas como outros projetos que estão por vir. O que você precisar, entra em linha direta com a gente. Estamos aqui para poder somar sempre, tá bom? Não só no meio das suas artes, mas também no âmbito pessoal, emocional e espiritual. Tá bom? Obrigado, Joel. Obrigado. Peço Quando eu você- for para Angola, eu vou dizer, sou amigo do Joel Kwanza. Despeça não somente das pessoas do Brasil. O canal, a internet é o mundo inteiro. Existe a comunidade brasileira, é uma das comunidades que mais imigram ao redor do mundo. Se você for hoje no Monte Everest, você vai encontrar com um brasileiro lá em cima. Então, Brasil, imigrantes do mundo inteiro, da Austrália, da Europa, da China, da África, tem muitos brasileiros, cara, que vão para Angola, que vão para aquele país outro lá, Moçambique. Não, Guiné-Bissau, entendeu? Então, o Brasil se movimenta dessa maneira. Então, Todo lado tem brasileiro. Né? todo lado tem. Então, a língua portuguesa nos une. Você é uma pessoa do bem, seja bem-vindo. Pode despedir-se aí das pessoas que te curtem e que vão curtir Louca Inspiração que está por chegar. Obrigado, pessoal. Agradeço profundamente por terem acompanhado a nossa entrevista e nos ouvirem. Nossa entrevista não bate-papo. Este é o bate-papo. Jamais iria entrevista com cara de t-shirt preto desenhado com cenourinha do... E podem me seguir Instagram, Joel-Kwanza-autor. Também estou a Facebook, Twitter, sempre Joel Kwanza. TikTok também estou lá. Estamos em toda parte. É isso em aí. todos os lugares. Em Tá todos bom. os lugares. Me despeço. Despeço também, meu amigo Jeff Obrigado Almeida. a todos. Se inscrevam, apertem no sininho e vamos embora. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você que está conectado com a gente. Assista o vídeo até o final.
inscreva-se no canal e ative o sininho para as notificações. Forte abraço do Juba Smith Podcast. A gente se vê, então, no próximo episódio ou no próximo bate-papo. Valeu, um abraço. Obrigado, Celcinho. Obrigado, Alexandre. Obrigado, senhora que toma conta do Alexandre. Já veio buscá-lo e tá tudo bem. Hoje tá no nível mais profissional do que nunca, porque o meu amigo Celcinho... Ô, Celcinho, você tá ficando rebelde, ó. Tá vendo? Esse menino tá dando trabalho, tá pior do que Um eu. lanchinho, comer um cuscuz inteiro hoje. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Obrigado a você em casa, em qualquer lugar do planeta. Valeu.